Gravando. Bora. Página 54 do livro. Como convencer as pessoas a fazer o que você quer. Da escritora Susan Weinschenk. Página 54. Hoje é Como envolver intencionalmente o inconsciente. É isso, Roger? Perfeito. Bora lá. E convido a todos que estão aqui assistindo o vídeo, ler esse livro que é importantíssimo. Nos acompanhem. Vamos lá. Excelente. Semana passada nós gravamos, né? Nosso primeiro mastermind, né? Por tudo. Vamos dar sequência agora. A gente estava falando sobre hábitos, né? Exato. A gente, recapitulando só um pouquinho, voltando aqui, né? A gente falou que os hábitos são automáticos. Se a gente conseguir fazer que as pessoas criem um novo hábito, que esse hábito seja algo que a gente deseja que elas façam, é grande a chance de elas repetirem esse comportamento de forma automática por um longo tempo, sem que a gente precise fazer mais nada, né? E aí vem a estratégia 22 e 23. Para levar as pessoas a fazer algo automaticamente por um longo tempo, faça-as criar um novo hábito ou mudar um pré-existente. E a estratégia 23, para levar uma pessoa a criar um novo hábito, descubra um gatilho e uma recompensa. E agora, como envolver intencionalmente o inconsciente, né? Começa agora a estratégia prática, né? Esse novo tópico aqui, eu destaquei um primeiro parágrafo que ele fala assim, e quanto aos hábitos conscientes? É possível levar as pessoas a intencionalmente mudar seus hábitos? É possível, mas você ainda terá que envolver o inconsciente. E aí ele coloca, entre aspas, né, segredos, né, 3 chaves aqui, que ele fala que é o correto para poder seguir. E essas etapas são etapas progressivas, para mim, fez muito sentido. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. Então, primeiro, é que é preciso haver etapas progressivas para a pessoa seguir. Então, o que seria isso? É você, primeiro, organizar a ideia, né? Não adianta você falar, tá, eu vou 7 vezes por semana na academia. Vai adiantar? Não vai adiantar. É muitos dias. Você já dá aquela preguiça. Então você tem que ir por passinho, né? Pô, ó, eu vou colocar aqui que 2 vezes na semana eu vou fazer uma atividade física, por exemplo. Ó, 3 vezes na semana eu vou fazer uma atividade física. Então comece do começo. Não queira, né, fazer o máximo, etc. O número 2 aqui, uma vez que a pessoa experimentou o progresso, não deve haver outras decisões a serem tomadas. O que é importante isso? Por exemplo, eu faço academia de manhãzinha. Para eu não ter dúvida, porque é lógico, se o celular desperta 4h30 da manhã e dá sono, isso daí qualquer pessoa do mundo. O Elon Musk vai ter sono, a Maria Josefina vai ter sono. Normal. Mas você tem que evitar ter que tomar novas decisões. Então, o que eu faço? Primeiro, meu treino já está montado. Eu tenho lá a organização de treino. Eu não preciso pensar o que eu vou fazer. Se hoje eu fiz A, amanhã é B. Ponto. Segundo, todo dia à noite eu deixo organizado tudo que eu vou fazer no outro dia, no sentido é que minha roupa fica pronta. Eu não escolho roupa de manhã. Porque dá preguiça. Começa a escolher, a cama quentinha, tal, volta. Então eu deixo a roupa fora do quarto, o tênis que eu vou usar, a roupa que eu vou usar, se eu vou comer alguma coisa diferente, está organizado. Então, eu não tem que tomar decisão. A decisão já está tomada, eu já tomei. Então, eu só vou no automático. Só Eu executa. programei aquilo, só executo. Então, esse é o segundo ponto aí, resumindo. O terceiro ponto é você ver o progresso. Então, beleza, você fez o plano. Tá, você tem que ter um feedback sobre isso. Deu certo, não deu certo? Quanto deu certo? Como que tá? Então, a academia, que é uma coisa mais fácil. Pô, tá legal, a roupa tá melhor, no espelho tá melhor, a balança aumentou, diminuiu o peso conforme eu quero, tá. Então você tem que ver o progresso para se animar, tá? Então esses são os 3 pontos aqui que ele destaca que para mim faz muito sentido e eu acabo fazendo isso sem saber que era uma técnica. Excelente. Vinícius Borges. Sobre essas coisas que você comentou aí, Roger,
Principalmente sobre o segredo número um aí, de precisar haver etapas progressivas, é muito do que você falou, treinar 7 vezes na semana, ou caminhar todos os dias. Cara, se você falha um dia, o seu moral, a sua responsabilidade consigo mesmo já vai lá para baixo, que desanima, e você já não vai mais, já fica, puta, que coisa chata. Você acaba desanimando do objetivo final. Eu também. Eu, um dos cursos que eu fiz aí na vida, né, tinha uma questão sobre isso mesmo que você comentou também. E, tipo, no domingo a gente organizar a agenda da semana inteira e no dia anterior você deixar pelo menos organizada a sua roupa. Porque aí você já não vai ter que tomar decisão de qual roupa que você vai. Porque quando você está no final do dia, para você tomar uma decisão de roupa, por exemplo, que é uma decisão simples, não vai te tomar tanta energia. Se você vai, se você tem que ficar tomando decisões, logo pela manhã o seu dia não vai ser produtivo. Então você tem que deixar para tomar as decisões assim que for necessário tomar uma decisão importante. Então, por exemplo, esse curso que eu fiz, a pessoa que foi mentor do curso, ele falou: eu não tenho carro para não ter que dirigir, para não ter que tomar decisões no trânsito. Então eu vou de aplicativo, ou então eu faço uma outra forma para que eu não tenha que tomar decisões importantes logo pela manhã, assim que eu acordo. Então eu faço, tudo que eu faço é tudo muito bem planejado no dia anterior ou na semana anterior. Acabou, Vini? Sim. Cara, achei muito da hora isso que o Roger comentou. E só para complementar, a gente fala muito sobre o cérebro aqui, né? O cérebro, ele é um sabotador, né? Ele quer economizar energia, a gente já falou isso várias vezes aqui. Então, quanto mais a gente automatizar o nosso comportamento, levando as nossas ações para um nível subconsciente, né, que pelo que eu entendi é isso que o Roger faz, ele automatiza as atividades de modo que ele não se cansa. Então, o gasto energético cerebral dele é menor, certo? De modo que ele faz tudo isso sem gastar muita energia, não fica cansado, porque cansa você pensar, eu tenho que ir com essa bermuda, com essa camisa, com esse tênis, tem que fazer essa comida e tal. Quando você vê, o cérebro já cansou, a gente tem preguiça, não quer fazer, enfim, a gente vai se sabotando. É automático isso, né? Então, quando a gente vai seguindo, né, a hierarquia aí do Roger, né, vai dividindo em etapas progressivas, né, quebrando as atividades em pequenas atividades. E aí você vai contando isso para o seu cérebro, eu vou só 2, 3 vezes na semana, não é tanta energia que eu vou gastar, então vamos. Porque o cérebro fala, é fácil, vou lá e faço. Beleza. E aí depois ele falou de comemorar os pequenos progressos, né, enxergar, né, que você está realmente na direção e no objetivo. Eu acho isso muito legal. Tem uma frase de um palestrante que eu ouvi, eu não lembro o nome, mas ele fala que a gente tem que amar o processo mais do que o resultado. Porque às vezes a gente foca tanto no objetivo, quero subir uma montanha, vamos supor, né? Clássico esse exemplo, né? Vamos subir uma montanha, e aí você vai, né, escalando, pouquinho por pouquinho e tal. Quando você chega no topo da montanha, você sente aquele alívio de ter atingido o seu objetivo, mas aquilo automaticamente acaba para você. E aí você pensa, agora eu preciso escalar uma montanha maior. Isso se chama ambição. Porém, no decorrer, até eu chegar no ápice da montanha, pode levar, sei lá, uns dias, algumas semanas, meses, anos, não sei. E isso pode frustrar a gente. Então, quando a gente quebra em pequenas etapas, né, que a gente chama de metas, a gente vai executando as metas de pouquinho em pouquinho, e a gente vai vendo a coisa desenrolando, a coisa vai tomando forma, o desenho ali, a gente vai ficando feliz com aquilo. E traduzindo, né, quando a gente ama o processo, vai comemorando e sentindo alegria, o cérebro vai entendendo que aquilo é bom.
Então ele vai replicando de modo que fica cada vez mais fácil e as coisas mais difíceis, né, os novos desafios da vida que a gente vai colocando na nossa vida, a gente não vê com tanta dificuldade. Porque hoje, por exemplo, a minha dificuldade é treinar 3 vezes por semana, certo? Mas amanhã eu quero treinar todo dia. Então, qual que vai ser a minha dificuldade se eu já treino 3 vezes na semana, ampliar para 7 dias, né? Tá muito mais fácil do que alguém que não treina nenhum dia, concorda? Então, só complementando aí brilhantemente o que o Dr. Roger mencionou aí, e também o Vini. Obrigado. David? Vocês falaram praticamente tudo, né? Mas eu só queria fazer um complemento que na minha parte profissional, assim como o Roger, eu procuro me planejar para o dia seguinte. E eu percebo os dias que eu não planejo o que eu vou fazer no dia seguinte, por exemplo, um pouco antes da gente começar aqui, eu já planejei os prazos, o que eu vou fazer amanhã. Então amanhã eu já acordo, eu tenho uma lista de coisas para fazer. Eu começo da mais fácil para mais difícil. Porque se eu começar pela mais difícil, eu já canso. Então eu vou fazendo as fáceis, vai ficando mais leve, eu vou criando moral, vou ficando confiante e vou. Eu percebo que quando eu esqueço de fazer esse planejamento no dia anterior, meu dia é ruim, meu rendimento é ruim, porque eu fico perdido, eu falo, nossa, tem que fazer aquilo lá, faça agora. Não, mas e se eu fizer o prazo do fulano? E fica horrível. Eu fico pensando, não faço nada. A importância de você planejar e começar pelas pequenas coisas. É que vocês abordaram praticamente tudo, né? Quis trazer uma parte prática do meu escritório para cá. Roger? Puxando um gancho ainda no que o Vini falou, até sobre o dia a dia, né? Escolher uma roupa e tal. Uma vez o Mark Zuckerberg falou numa entrevista, foram dar uma zoada nele, né? Por que você sempre tá com uma camiseta preta? Aí ele falou, não, porque meu foco não é moda, meu foco é outra parte. Então, a camiseta preta economiza energia, meu guarda-roupa inteiro é assim. Eu vou lá e pego mais uma. Ou seja, ele Steve economiza Jobs, Steve Jobs também. Não, e vários assim. Vários. Se você olhar essa galera, vários assim. Isso, como tudo também. A questão de comida. Lógico, pô, a gente não tem um chefe para fazer uma comida pra gente, tá? Mas a galera que tá no topo, não é também só eu tenho dinheiro, não é só por isso. É porque o foco da energia do cara é outro. E puxando isso para a vida profissional, vou dar um exemplo que nós fazemos também no Minha Encosta, que é se nós fazemos uma ação tal, todo mundo pergunta, o cliente pergunta um tipo de situação normal, uma objeção, enfim, o que nós fazemos? Em vez de responder todo mundo, vamos lá e fazemos um vídeo explicando. Por quê? Primeiro, fica muito mais profissional. Segundo, eu mesmo vou estudar o tema uma maior profundidade para fazer o vídeo, né? E terceiro, vou resolver nossa questão, que é, em vez de responder 10, 20, 30, 100 pessoas fazendo aquela pergunta, eu mando o vídeo. Ponto. Ou seja, eu automatizo algo que eu terei que responder um por um, mas de uma forma profissional correta. Então, assim, eu acho que isso cabe em qualquer tipo de segmento, independente qual é. Você automatizar processos, economizar energia, economizar muito tempo, né? E gastar o seu tempo com coisas que realmente precisam. Excelente. Eu gostei do que você falou sobre essa questão da camiseta, porque eu lembrei, é um livro, inclusive, que eu até quero sugerir aqui para a gente ler, que chama Essencialismo. A disciplina busca por menos. A gente, às vezes, olha para uma pessoa como o Mark Zuckerberg ou o Steve Jobs, nessa questão aí da camiseta, e a gente vê, assim, vários aspectos, né, dessa questão da moda, dessa questão da produtividade. Mas o minimalismo ele é um estilo de vida para muitas pessoas, né, hoje em dia, que interfere nesse aspecto da produtividade no trabalho, né, de você automatizar os comportamentos, e eu acho isso muito surpreendente, né, porque você realmente consegue economizar tempo. Todos nós aqui temos 24 horas no nosso dia, né, mas parece que tem pessoas que têm mais tempo e outras menos. E eu acho que se todos nós parássemos minimamente, como o David disse, para organizar a nossa rotina todos os dias, algumas outras pessoas têm até um certo privilégio, né? Eu vejo isso
com bons olhos. Aqui no escritório, por exemplo, nós temos um sistema interno para poder organizar os nossos processos, cadastro de clientes, financeiro, tarefas. E isso é muito bom, porque você economiza tempo. Ao invés de fazer as coisas na mão, passando tarefas ali, a gente vai lá e se vale de ferramentas que organizam o nosso dia a dia. A gente não se perde e fica muito mais organizado, muito mais bonito, muito mais acessível para os nossos clientes também. Então eu vejo isso com muito bons olhos mesmo. Só um comentário entre parênteses aí. Não é porque o marketing usa só preto que é barata a camiseta, não. No dia que eu vi isso, eu e a Natália foi atrás qual que era a camiseta que ele usava. Cara, uma marca X custava R$ 1.500. Eu falei, caramba, é só uma camiseta. É a camiseta. Aquelas que não precisa nem passar, ela já se amoda no corpo, tudo. Top, né? Alguém que pode ler aí pra gente as estratégias desse tópico aí? Que eu acho que são 3, né? Estratégia 24, 25 e 26. 24, 25 e 26? Isso. Então vamos lá. Estratégia 24. Para estimular a criação de um novo hábito, quebre o comportamento desejado em pequenos passos. Foi o que nós estamos comentando aqui, sobre mudanças, começar a academia, 1 dia, 2 dias e evoluindo. Estratégia 25. Para levar pessoas a começar um novo hábito, facilite a criação da rotina o máximo que puder, eliminando a tomada de decisões. Estratégia 26. Para levar as pessoas a manter a nova rotina e o novo hábito, mostre o progresso e os resultados. Os hábitos precisam de muito feedback sobre o que está acontecendo. Ótimo. Uhum. Bom, com isso a gente passa então para a próxima etapa do livro aqui, que é como criar um novo hábito em menos de uma semana, correto? Correto? Então, como criar um novo hábito, né, em menos de uma semana. Eu destaquei aqui, identificar um pequeno hábito que deseja criar. Deve ser algo bem pequeno e fácil de fazer. E o livro traz um exemplo aqui da autora que ela queria beber meio copo de água e deixar o copo já cheio, né? Encher o copo outra vez. E aí ela identificou esse hábito que ela queria criar e aí ela tinha que escolher uma âncora. Né? Uma âncora lembra um filme para vocês recente? Nossa, ninguém interagiu comigo. Do Deadpool e Wolverine, pô. Deadpool. Então, ela identificou uma âncora. O Roger tá perdido, porque ele não gosta da Marvel. Vou falar mesmo para todos os nossos seguidores aqui. Eu odiei. Votação para excluir o Roger do grupo. Caramba, como tem que assim, excluir cara? ele. Deadpool. Enfim. O cara não gosta de N5. Não. Enfim, ela escolheu uma âncora, que é um gatilho de um hábito que ela já tinha. No caso ela levantava todas as manhãs para tomar um remédio para tireoide. E aí ela queria aumentar a ingestão de água, então ela ia lá, tomava o remédio e meio copo de água. E automaticamente ela já enchia o copo de água e deixava lá de novo preparado para ela tomar no outro dia. Então ela usou o novo comportamento que ela queria criar a partir de uma âncora, né? Usando a ancoragem para levar outras pessoas a criar novos hábitos, né? Como que a gente pode fazer isso de maneira prática no nosso dia a dia no trabalho, né? E aí, vamos compartilhar essa ideia? Como criar um novo hábito em menos de uma semana? Eu acho bem prático essa questão de você ancorar um hábito em um já existente. Não sei se vocês já tentaram fazer, mas é muito mais fácil. Porque, por exemplo, aqui, eu acordo cedo, tomo café, vou para academia. Daí, minha irmã me pediu assim, quando você acordar, tira as verduras da geladeira pro coelho. Eu falei, caramba, como que eu vou lembrar disso? Como que eu vou lembrar? Aí eu juntei, eu já tenho que acordar cedo, eu vou abrir a geladeira para pegar os ovos, para fazer o omelete. Então, nesse hábito, eu já pego e já tiro as verduras. Eu ancorei ele porque esse dos ovos já é automático. Eu já faço tudo no automático. Aí agora, já faz uma semana que eu tô fazendo isso. E aí eu não esqueço mais. Muito bom.
Você não precisa nem Excelente precisa exemplo. lembrar, né? Você faz isso já automático. Não, porque eu associei aos ovos. Abrir a geladeira, pegar os ovos lá para fazer o omelete, já lembro da verdura. E, inclusive, coloco os ovos próximo da verdura na geladeira. Que aí... Inclusive, ovos, vem de ovos de Páscoa e tem a ver com coelho. Tudo a ver. A ancoragem é a Páscoa. É a Páscoa. Não, mas é um bom exemplo, realmente. Ué. Eu queria. Aqui eu já mudei no escritório isso. Para poder eu organizar minha rotina aqui, porque é muita tarefa, muita atividade para fazer. Então eu às vezes me perco na minha rotina do que eu começo a fazer primeiro e tal, né? E aí eu passei a fazer o seguinte, eu uso muito bloco de notas aqui, né? Eu Então eu também. abri, já que eu tenho que olhar o meu bloco de notas para ver as minhas tarefas, eu comecei a ter o hábito de já quando eu chegar aqui, eu separar as 3 principais tarefas do dia, as tarefas magnas, né? Mais difíceis. E aí eu particiono elas em pequenas tarefas para eu ir cumprindo durante o dia. Às vezes eu dou uma esquecida, né? Mas o gatilho aqui, a âncora, na verdade, é o próprio bloco de notas, porque quando eu não usava, eu me perdia. E aí agora, o bloco de notas que eu uso aqui, ele fica na minha área de trabalho, ele fica no desktop. Então, a minha âncora é o próprio bloco de notas. Eu já abro ele, já vejo e separo as tarefas do dia. As mais importantes, né? Que são várias. Eu já deixo ali na área de trabalho, de modo que eu não consigo esquecer essas tarefas. Criei um novo hábito a partir disso, né? Mais algum exemplo aí, Só Roger, Vini? uma contribuição. 2 aplicativos que eu utilizo para gerenciar metas e tarefas. E tarefas são a meta, né, o Léo falou, meta dividida. Você tem uma meta, você divide a meta em tarefas. Uhum. Chama Todoist, Todoist em português, mas é como se fosse algo para fazer. Não sei se vai dar para... Lista de algo para fazer? Acho que não. É tipo uma lista, você coloca a lista, você aperta você finalizou, é um checklist. E uma outra aqui, aqui, Focus Keeper, que é o quê? Você coloca, por exemplo, tem um estudo que fala que o cérebro humano consegue ter foco por até 25 minutos. Depois disso, o cérebro precisa de um descanso para poder Chama voltar. Pomodoro isso ou não? É como se fosse Pomodoro. Então ele deixa mais ou menos, deixa pelo tempo delimitado que você quer. Então você delimitar 15 minutos e 2 de pausa. Então ele vai, fica contando 15 minutos, aí ele dá um bip. Aí você para o que você está fazendo para que você seja produtivo o dia inteiro. Então se você tem muita coisa para fazer, você coloca isso a 25 minutos e 5 de descanso. Então você vai em série de 30 minutos. Você consegue ser produtivo o dia inteiro sem que você, vou 2, 3 horas direto, aí eu fico 1 hora rebobinando, sendo que você poderia utilizar metade desse tempo, 30 minutos, entre as pausas, né? Você seria produtivo o dia inteiro. Legal, Vini. Obrigado pela dica aí. A gente usa o Anotei. Trello, né? Aqui em Aqui. algumas tarefas, né? Quando, por exemplo, a gente quer desenvolver novas ações para clientes, eu utilizo uma coluna do Trello, né? Que é a coluna de ideias. E aí eu passo para o Roger para ele aprovar, né? Não que ele esteja superior a mim, mas ele, por estar mais especializado na área militar, eu pego as ideias de ações, lanço lá no Trello e ele joga a tarefa, né? Ele aprova a tarefa e joga para tarefas aprovadas, né, Roger? E aí depois tem o script. Aí eu crio o script por exemplo, uma ação nova que a gente quer fazer para policial militar. Eu jogo a ideia, ele aprova,
Aí passa para mim de volta, eu crio o script. Com o script eu jogo para ele de novo e ele grava o vídeo ou uma legenda. E aí a gente começa a compartilhar para poder vender esse serviço para os nossos clientes. Funciona super, né? São Esse ferramentas de essa organização. ferramenta é muito boa, Triel. É. Já vi também. Já usei um pouco. A Eu Isabela lembrei quer de uma falar? coisa, sem ser profissional, mas que automatizamos aqui em casa, que é o seguinte: eu ou a Nath ia no mercado. E o que que acontecia? Ia no mercado, cada um comprava o que achava e não comprava o que o outro precisava, e assim ia e comprava duas vezes a mesma coisa e tal. Então nós usamos um aplicativo que chama Bring. Ele é um aplicativo de mercado. E você coloca a lista do mercado. E ele fica salvo sua lista favorita, por exemplo. Então, tipo assim, depois que você alimenta ele, você só clica o que está faltando. Já sai quantidade, já sai tudo. Então, todo domingo nós vamos no mercado. Então, eu e a Nath, sei lá, hoje eu fui fazer o ovo. Fui pegar o azeite, vi que o azeite está terminando. Já coloquei azeite. Como é que Ovo. chama? Oi? Não vou falar em inglês, é Bring. Coloca Bing. Assim? E Isso, assim. você consegue compartilhar com outra pessoa a lista? Consegue. Então tá compartilhado, eu e a Nath, no caso. Então nós dois ficamos a semana toda alimentando. Ah, vai comprar não sei o que, vai ver tal coisa, tá faltando, tal coisa tá faltando, beleza. Aí chega no domingo, quem for, cara, sabe exatamente tudo que precisa comprar na casa, entendeu? Então, Mini cara, lista de compras. isso facilitou muito, muito, muito. Interessante, hein? Gostei. Olha, Isso tô vendo aqui, né? atrelado ao aplicativo também que a Nutri que nós vamos, que o Léo também vai, que ela tem um aplicativo sobre, né, a dieta que a gente está fazendo. Então, tipo assim, você bate o olho na dieta, bate o olho no mercado, já sabe o que está faltando, quantidade, cara, é copiar e colar, lindo, todo mundo tipo, já Vou está ali, baixar tudo aqui que precisa. porque eu tenho um grupo com a Priscila de lista de compras. A gente manda lá que precisa comprar e vai apagando. Então, Nossa, o parece que aplicativo é bem mais fácil, hein, Vini? é, Parece ser bem útil. Vi aqui, ó. baixei aqui. O, o aplicativo da Nutri, lembra, Roger, que ela não tinha colocado os horários? Porque lá na Nutri funciona o seguinte, né? Ela distribui as refeições, a quantidade de cada alimento, né, por hora, na hora. Então, eu, que era uma pessoa totalmente desregulada no meu horário, eu tinha dificuldade para poder seguir a rotina de me alimentar, por exemplo, almoço, meio-dia, meio-dia e meio, jantar, 8h30 no máximo, ceia, 9h15, 10 horas, sei lá. Enfim, e aí eu via o Roger, por exemplo, tomando água. Ele pegava a garrafa assim, né? Aí quando eu via ele tomando, eu pegava a minha e tomava. Até que eu cheguei nele e falei, cara, como que você lembra de tomar água? Ele falou, aqui, ó, aplicativo, ele me notifica para tomar água. O É, no relógio, relógio, né? O relógio notifica, aí ele toma sensacional. água. Eu falei, cara, excelente. E aí eu pedi para a nutricionista, falei, ó, você pode marcar para mim os horários aí das minhas refeições e também para eu tomar água? Ela colocou os horários. E o meu celular desperta, o meu relógio também desperta para me lembrar das minhas refeições e também de tomar água. Isso é maravilhoso. A gente aqui, né, olha, até brinca que a gente é João Mijão, porque a gente toma bastante água e está o tempo todo indo no banheiro, né? Mas é uma forma de automatizar um comportamento que nós não temos e mudar um hábito, criar um novo hábito, né? Muito bom. Show de bola. Então, só para complementar, então, concluir, na verdade, né? Estratégia 27 e 28, né? Estratégia 27. Uhum. Para criar um novo hábito, ancore-o em um hábito que já esteja estabelecido. E a estratégia 28, use a criação de um novo hábito quando quiser que as pessoas façam algo relativamente pequeno. Porém, esse novo hábito deverá ser executado de maneira inconsciente e automática. É isto. Perfeito. Encerramos o capítulo. E aí agora a gente passa para o 4, né? Uhum. O poder das histórias. Alguém gostaria de começar ou eu posso falar? Pode começar.
Pode falar lá. A forma mais fácil de levar alguém a fazer algo é induzir essa pessoa a mudar sua própria história. Provocar uma mudança de história e, consequentemente, de persona é a maneira mais poderosa e duradoura de levar alguém a fazer algo. Então, isso é, inclusive, uma estratégia de venda, né? Uhum. Eu sinto a sua dor, né? Você fala para alguém isso, né? Você traz aquela pessoa para a sua realidade ali, né? Você comunica melhor a partir da mudança da história da pessoa. Comentemos sobre isso, então. Digam. Falando literalmente sobre vendas, é importante a questão do storytelling, né? Porque assim, se você simplesmente for frio ali, só falar sobre o ponto que você quer vender, né? Pum, jogar ali, cara, a pessoa automaticamente não te conhece, quem é você, de onde você veio, por que que você vende, que produto é esse, que serviço é esse, é bom mesmo. Tem todas as objeções normais de qualquer ser humano, né? Agora, quando ela sente que você tem uma história parecida com a dela, faz parte da história dela, faz sentido na vida dela, que você consegue colocar ali algum storytelling que realmente conecte tudo assim. Pô, isso foi sem querer, isso, viu, gente? Não sei o que eu fiz aqui, não. É muito mais fácil, né? Isso daí, inclusive, faz com que a pessoa confie mais em você e não façam até mesmo tantas perguntas, porque ela não vai ficar naquela posição na defensiva. Ela realmente vai falar, pô, a pessoa está comigo, né? Até aqui no escritório, nós utilizamos muito a linguagem do policial militar, né, que é uma linguagem muito própria e tal, e nós temos vamos falar assim, um micro dicionário para que nossos colaboradores também saibam pelo menos traduzir e também usar algumas siglas normais aí, justamente para conectar. Porque não adianta falar uma língua que a pessoa não entenda, do mesmo jeito que, sei lá, se for fazer uma ação previdenciária, você tem que falar uma língua mais simples, né? Ou se for fazer uma situação muito mais robusta e tal, sei lá, numa audiência, vai fazer uma linguagem própria ali, formal, para conectar. Então também faz parte da questão do storytelling, né? Tudo é para conectar e a pessoa estar aberta a te ouvir. Esse é o ponto, o objetivo principal. Legal. Eu quero fazer uma ponte com o último livro que a gente estudou aqui no Mastermind, que é o Story Branding, né? Vocês lembram o nome do livro completo? Do Story Brand? O nome é Story Brand, né? Story Branding. Crie mensagens claras e atraia a atenção dos clientes para a sua marca. O autor é Donald Miller. Esse foi o último livro que a gente tratou aqui no Mastermind, que inclusive faz uma alusão a filmes, né, enredos hollywoodianos e como as histórias elas impactam melhor e com mais resultados, né, na vida dos clientes, de modo a que a gente consiga fortalecer a nossa marca, né? O branding é a marca, então o nosso posicionamento como empresa, como pessoa, né? Isso tudo ajuda, né? O storytelling, né? Você contar uma história convence mais do que você ser uma pessoa puramente conteudista, né? De ir direto na informação que você quer transmitir ali. É muito mais fácil você contar a história de alguém que vivenciou aquilo que você está querendo vender ou transmitir, né? Aquela ideia, fazer com que a pessoa compre aquela opinião sua, de alguma forma, e isso em todos os contextos, né? Seja de venda ou relacionamentos, de modo geral, o storytelling ele é uma estratégia fantástica, né? David? Aproveitando, eu queria destacar um trecho desse capítulo, porque inconscientemente nós sempre estamos contando histórias e a gente não se dá conta disso. Uhum. E quando a gente precisa contar a história para atingir melhores resultados, a gente acaba não fazendo. Porque se você pegar para analisar o seu dia inteiro é contando histórias.
No trabalho, ele destaca aqui, né? Ela, né? No trabalho, você narra para um colega o que aconteceu na reunião no dia anterior. Na hora do almoço, você conta aos seus amigos seus planos para tirar folga, seus planos de férias. Então, a gente sempre está contando alguma coisa. Sempre tá contando, inconscientemente. Achei bem interessante esse trecho aqui. E quem tem esse talento natural para contar histórias, né? E aqui nós temos 2 grandes vendedores nesse grupo de Mastermind, sai na frente, né? Porque às vezes a gente pensa, como que eu vou transmitir isso para o cliente, né? E quando eu lembro, puxa, tem essa história que eu posso contar. Você consegue, inclusive, qualificar um cliente que está totalmente perdido, né? Qualificar, o que a gente fala aqui, é no sentido de você pegar alguém que está inconsciente do serviço, ela não sabe que aquele serviço que você está vendendo ou produto vai fazer sentido para a vida dela, você vai lá e puxa um gatilho de storytelling para ela e ela fala, poxa vida, eu não tinha imaginado que isso seria tão bom para mim. Ou aquela pessoa que está totalmente assim, dura, endurecida quanto aquilo, ela realmente não entende que aquilo é bom e pior, ela, além de não entender que aquilo é bom para ela, ela ainda tem raiva de quem faz isso, por exemplo. Aqui é muito comum, através das campanhas que a gente faz, o Dr. David também deve passar por isso, os clientes acharem que o que a gente está fazendo é oferecer um golpe, né? E o cliente tem medo, ele não quer cair num golpe, né? Como é que ele vai pagar por um serviço de internet, por exemplo, a prestação de um serviço online? Então, o storytelling entra como uma ferramenta estratégica, né, nessa situação específica para você realmente conseguir fazer o cliente entender que aquilo que você tem para ele não é um golpe, e sim a solução para todos os problemas da vida dele, talvez, né, eu diria. Sim. Essa é a importância de você citar outros exemplos de clientes que também tinham aquele problema e tiveram resultado com você. Entra nessa questão do cliente e fala, nossa, e aí entra o que você falou, vai dar certo para mim, vai me ajudar. Eles ficam desconfiados mesmo, né? Como tudo na internet hoje em dia, né? Isso. Essa estratégia aí, ela é da prova social, né? Você mostra os depoimentos, mostra os vídeos dos clientes falando, né? É interessante, isso aí ajuda muito. Então, estratégia 29. As pessoas tendem a fazer o que você lhes pede quando você comunica sob a forma de histórias as informações e os dados nos quais se baseia. E aí a gente passa para o próximo item, né? Eu só vou fazer um comentário antes, citou um pouquinho, mas é algo muito importante, que é a questão de eu sinto a sua dor, né? Você citou ali, mas, cara, isso para mim, assim, é tão importante quanto mandar áudio ao invés de mandar um texto. Porque, assim, as pessoas estão cansadas com vendedores e profissionais cansados. É todo mundo mais do mesmo. Ah, é mais um advogado, é mais um propagandista, mais um marqueteiro, mais um, mais um, mais um. E quando a pessoa sente que você entende do jogo, que você sabe o que ela está passando, que ela não é mais uma pessoa qualquer, que ela é especial, que estamos ali à disposição para fazer o que ela precisa, etc., consegue alcançar ali o que ela precisa, sentindo a dor dela, né, dando ênfase para isso. É diferente. Tá? Isso em todos os pontos. No ponto positivo, que seria vender algo para a pessoa, quanto também no ponto negativo, no sentido de que se fez o trabalho de alguma forma tem um resultado negativo, né? No direito isso é muito comum, faz uma ação, perdeu. Perdeu, pode acontecer. Se você simplesmente fala ali, pô, tá aqui a decisão, perdeu. Cara, a pessoa já está revoltada porque perdeu. Era algo que ela esperava, perdeu. Perdeu dinheiro também. E você passa uma informação como se fosse qualquer coisa, não é qualquer coisa. Para nós que somos advogados, pode ser um processo dos 1.000, 2.000, 10.000 que nós temos. Mas para a pessoa, é a vida dela que vai mudar. Então, você tem que passar a dor que você sente pela pessoa. Olha, infelizmente essa decisão do juiz é péssima, é horrorosa, eu discordo e tal. O que dá para fazer é isso, isso, isso.
Vai resolver? Não sei, tal. Então, assim, qualquer tema, eu dou exemplo de direito porque é a nossa prática, mas isso daí cabe para qualquer tipo de área. Sei lá, eu vendo ar-condicionado. A pessoa já me chamou 3 vezes que o ar-condicionado deu pau. Ah, não, tem que trocar mais isso. Cara, eu já troquei 3 vezes, ainda tá dando errado. A pessoa tem que passar sensibilidade. Senão eu vou ficar puto, tô gastando dinheiro. Então, isso na parte do comercial e do pós-venda, no caso também, né? Dependendo da distribuição aí, estruturação da equipe, é essencial, tem que acontecer. Se não acontecer, o cliente, ó, primeira oportunidade, tchau. Muito bom. Prosseguindo. Ah, Vini, quer falar? Pode falar. Deixa o David cair. Sobre essa questão de sentir dor, quando a gente tem, quando eu fiz um treinamento, principalmente a gente faz um levantamento de necessidades antes de oferecer o produto para a pessoa. Então, por exemplo, no meu caso da Premia Pão, eu pergunto, você já investiu em alguma forma de divulgação da sua empresa? Sim. E te trouxe resultado que você esperava? Talvez eu esperava mais, então a gente procura saber qual que é a dor da pessoa para a gente dar a solução com o nosso produto. Então, com a Premia Pão, você pode não ter esse tipo de dor, porque a gente faz isso, isso, isso e aquilo. Então, eu sei que você está sentindo, mas a gente consegue melhorar isso fazendo isso, isso e isso. Então, são estratégias de vendas que você faz o levantamento de necessidade da pessoa primeiro, ver quais são as dores dela, e a partir daí você, em cima do que você tem do seu produto, você consegue oferecer a solução que é interessante para ela. Ô, Vini, é interessante isso que você está falando, porque é importante o alinhamento de expectativa, né, do produto ou do serviço. Então, também, às vezes a pessoa vem com uma mente, né, é que nem no seu caso. Beleza, vou conseguir atingir Ribeirão Preto inteiro se eu pagar isso. E aí você vai explicar, não, alinhamento de expectativa, ó. A possibilidade é essa, o trabalho é esse, tal, tal, tal. Beleza. E aí, voltando na questão da dor, quando você faz o alinhamento de expectativa, você já sabe, você que está na área, já sabe as objeções comuns daquela área, daquele setor. Então, você não precisa esperar o cliente verbalizar, manifestar esse sentimento. Você já tem que quebrar a objeção já falando da dor que ele está sentindo, né? Porque às vezes, dependendo do perfil comportamental da pessoa, se for uma pessoa mais analítica, às vezes ela não vai verbalizar, ela vai internalizar aquilo e você vai perder um cliente porque ela estava com aquela dor, você não soube falar sobre aquela dor, expor, conversar, né, resolver, e ela guardou para ela e falou: "Ah, tá bom, vou pensar". Mas na verdade ela tipo falou: "Puta, eu acho que esse cara não é o certo, porque não bateu na minha dor, é mais um, né?". Então, é muito importante fazer o estudo de mercado justamente por causa disso, para você entender já e você já se antecipar e mostrando as dores do cliente que, ó, eu sou a pessoa capacitada para acabar com essa dor aí. Sou eu, não tem mais ninguém. Estava vendo aqui os estudos, né, que ela traz aqui sobre como funciona o nosso cérebro, né? E essa questão da empatia, de você realmente acionar gatilhos no cérebro da pessoa que conectam com ela, né? Essa questão da dor, ela é um fator, assim, que eu vejo como sendo um dos mais importantes, né? Quando se trata de negociação e vendas, né? Porque realmente você quebra as objeções, às vezes objeções graves, assim, pesadas, tipo, a pessoa está numa situação... É por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque é uma linha muito tênue entre a persuasão e a manipulação. A gente está vivendo um momento político, né, onde há muita acusação em torno de pessoas que ora agem como uma pessoa boa, ora agem como... Eu não estou querendo julgar ninguém aqui, viu, pessoal? Estou só dizendo do que comentam por aí.
em relação a discursos e narrativas aparentemente positivas e negativas, né? E hoje existe um relativismo muito grande do que é verdade, do que é certo e do que é errado. Então, só tocando nesse ponto aí sensível, porque às vezes a pessoa está numa situação muito precária e o serviço que a gente está oferecendo, o produto, ele não é barato. Só que vai mudar a vida daquela pessoa e a gente sabe que vai, para melhor beneficiar ela. E aí ela faz, a gente vê muito isso aqui no escritório, né, Roger? A pessoa faz as tripas coração, se dedica, arruma o dinheiro para poder contratar o nosso serviço e confia que a gente vai verdadeiramente alcançar uma transformação na vida dela. E é gratificante demais quando realmente a gente consegue, né? Por exemplo, teve um cliente aqui, só contando esse case aí, um cliente que perdeu uma ação muito importante, que nós já tínhamos visto um entendimento consolidado no Colégio Recursal, daqui do estado de São Paulo, onde o cliente não tinha gratuidade judiciária. Pelo juizado especial, né, quem entra com uma ação judicial não paga custas para entrar com a ação, porém, se ela for recorrer e a sentença for improcedente, tem que pagar as custas processuais e o preparo recursal. Eu sei que esse cliente ele teve que desembolsar em torno de uns R$6.000, Roger. Foi mais ou menos isso, né? E foi difícil passar para o cliente isso, porque a gente falou, cara, essa sentença nós não concordamos. A gente já entrou na dor aí, né? Nós não concordamos e a gente acredita que vai mudar. Então é o seguinte, paga as guias de custas e preparo recursal que nós vamos ganhar. Vamos fazer de tudo para poder conseguir seu direito e tal. E a gente ficou com medo, mas a gente confiou no nosso trabalho, na nossa capacidade e também tínhamos já inúmeras decisões já consolidando aquele entendimento. Então a gente partiu para a briga mesmo e recorremos. E a sentença foi reformada favoravelmente para o cliente. E agora ele nos está devendo um churrasco, né, Roger? Porque foi averbado um valor aí, né? Dizem 1.000 do TIM. Vai receber uma quantia aí muito valiosa que vai agregar aí, Tô acredito feliz, hein? eu, Imagina a alegria dele uma quando nova vocês falaram pra etapa, ele. né, Nossa. de vitórias. Então, narrativas, histórias e, enfim, convencimento, persuasão, tudo isso está junto aí. Tem uma última parte aqui, pessoal. Nossas histórias interiores conduzem nosso comportamento. Eu achei bacana isso aí, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da persona. Uhum. Por exemplo, vamos pegar o Roger aí de exemplo na questão das situações que ele tá, né? Hoje, como pai, ele trouxe a Isa aí no nosso Mastermind, ele tem uma persona que é a persona de pai, mas ele também tem a persona de marido, tem a persona de empreendedor, tem uma persona de amigo, né? Tem várias personas, né? Cada um de nós aqui tem uma persona em cada contexto da nossa vida. E a gente age, nós tomamos decisões, nossos comportamentos são guiados a partir das nossas personas. Então, quando a gente se conscientiza das personas que nós temos em cada contexto, fica mais fácil da gente entender as histórias que nos guiam à tomada de certas decisões. E aí ela traz um exemplo muito interessante aqui. Vou trazer para a nossa realidade porque ela é um pouco diferente, né? Eu acho que todos nós aqui, no momento da nossa vida como estudante, para poder pagar a formatura, a gente teve que vender bolo, pizza ou alguma coisa assim para arrecadar fundos mesmo, né? E a gente fazia isso, né? Vendia doce, essas coisas, né? E eu oferecia para todos os meus amigos, familiares, vizinhos, às vezes, né? Só que algumas pessoas não veem isso muito com bons olhos, né? Então ela apresentou aqui das múltiplas personalidades, como cada pessoa, de acordo com a sua história de vida, vai reagir, né? Então vai ter aquela pessoa que vai entender, né? Ela colocou aqui a primeira opção, né? A pessoa que vai dizer o seguinte, né? Poxa, essas crianças aqui, esses adolescentes ficam me incomodando, oferecendo bolo, pizza para comprar, e nossa, as escolas deveriam arcar com esses custos, né? Não é as crianças que têm que trabalhar, porque o trabalho, não sei o que, isso deveria ser proibido. Então a pessoa ela já tem isso na cabeça dela, na história de vida dela, que é algo ruim. A culpa
não era criança, mas talvez ele tenha vivenciado algo na vida dele que guiou ele para esse comportamento, né? Aí a segunda opção é de uma pessoa que ela lembra que quando ela era criança, que ela estava no ensino médio, né, adolescente, foi muito divertido, porque ela economizou dinheiro, conseguiu pagar a formatura e tal, e era muito legal poder compartilhar isso com as pessoas, e ela vai lá e ajuda, paga, compra a pizza. E a terceira pessoa é aquela que é indiferente, falar, isso aqui é uma chatice, né, eu sei, mas eu quero ser um bom vizinho, quero agir de acordo com um membro da comunidade, como deve ser feito, então eu vou comprar para ajudar. Então, assim, a gente pode perceber aí que são 3 personas diferentes, 3 contextos, 3 histórias que guiam as pessoas à tomada de decisões. E aí, a partir dessas personas, que a gente identifica de cada um individualmente, é que a gente consegue, através de um despertamento de um desejo consciente, fazer com que ela modifique o comportamento dela. Né? Então, é a estratégia 30. Quando você consegue que as pessoas mudem as suas histórias ou personas, elas mudam o comportamento. A gente identificando isso, se eu souber como que a pessoa vai se comportar a partir daquilo que eu estou oferecendo para ela, eu consigo criar uma narrativa diferente para poder convencer ela a mudar o comportamento. Isso é, para mim, fantástico. Isso bate também muito com a análise comportamental, né? É aquela questão do perfil, que nós já estudamos também em outras oportunidades. Se é uma pessoa dominante, você já tem que ir por uma linha. Analítico, já tem que, no nosso caso, apresentar jurisprudência, números, etc. E assim vai. David? Tá mudo, cara. Foi, né? Foi. Eu queria destacar, aproveitando, um trecho aqui. Que nós temos várias personas. E personas aqui eu compreendi como personagem. Como se nós tivéssemos outros personagens. Então o trecho destacado diz o seguinte. Na verdade, temos mais de uma persona. Há diferentes personas para diferentes aspectos da vida, em relação aos outros. Por exemplo, temos uma persona como marido ou mulher, outra como pais, outra no trabalho, outra que define nossas relações com a vizinhança. Achei bem interessante isso daqui. Então, é bacana a capacidade que nós temos de criar várias personas. Igual nesse exemplo que você citou, Léo, de arrecadação lá para a escola. A autora ela dá vários exemplos, né? E você pode atingir mais de uma persona ao mesmo tempo. Não todas é muito difícil, né? Ela fala isso, fala, atingir todas é muito difícil. Mas você consegue atingir o maior número de pessoas possíveis alterando essa persona, né? Porque ela fala que intuitivamente, inconscientemente, nós queremos tomar resoluções que estejam de acordo com a nossa ideia de quem somos. Uhum. E aí ela vem aqui no final dizendo o seguinte, nas próximas sessões, que eu já vou pegar um gancho para a próxima semana, nas próximas sessões vamos analisar como usar esse desejo de consistência, que é tomar decisões a partir da ideia de quem somos, para convencer alguém a fazer algo. E aí, fica para a semana que vem, né? Roger. Eu vou fazer o último comentário para não estender, mas quando você comentou sobre essa questão de tomada de decisão com base na persona, eu lembrei, nós participamos de uma mentoria, né? E lá a mentoria era para empresário, né? Então não era voltado ao mundo do direito. E ao passar da mentoria, né? 1, 2, terceiro dia e tal, já estávamos ali encarnados os empresários de sucesso. Beleza, não tinha discussão, todo mundo que estava ali era grupo seleto do Brasil. Beleza. E aí, a gente já estava na cabeça. Cara, preciso fazer o que for necessário para ser um empresário de sucesso. E aí o cara, né, que vendeu a mentoria, bababá, veio e falou, ó, agora se você é empresário de sucesso, sou. Então tá aqui, então você precisa do meu curso anual. Ó, chegou com a maquininha, R$ 90.000 para você continuar ser um empresário de sucesso por um ano. E aí eu e o Léo já, opa, calma, né? Calma, é R$ 90.000, vamos pensar e tal. E o cara, papapá, beleza. Só que parece que é muito dinheiro que todo mundo ia espanar, né? Eu tinha esse pensamento. Mais
do que 50% da sala pagaram na hora. E a gente era visível que tinha pessoas que não tinham o dinheiro. A pessoa falava assim: posso passar em quantos cartões? Mano, ia passando um e tal, e dois. Por quê? Porque a persona deixou levar na decisão. Cara, eu sou empresário de sucesso. Então, é tudo ou nada, é agora. Pum, vou passar 90 mil, não tô nem aí. O cara não tem um carro de 90 mil, mas passou 90 mil na mentoria. Por quê? Porque aquele ambiente, né, que nós já falamos também em outras oportunidades aqui, formou a mente dele naquela decisão. O cara conduziu para isso. Foi uma técnica de venda, é claro. E, pum, comprou 90 mil reais. Não sei o que aconteceu uma semana depois, mas naquele momento foi a persona que agiu, com certeza. Meu Deus. Exato. Muito bom. É isso, É isso, pessoal. por hoje? Faz o convite aí, Vini. Você que falou Hum. pouco, faz o convite pro pessoal voltar na semana que vem, assistir com a gente aí. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí da nosso bate-papo, que é mais um bate-papo sobre o que a gente estudou sobre o livro. Convido a quem quiser participar na próxima semana. A gente se reúne toda segunda-feira às 6 horas da tarde para discutir sobre o livro. Quem tiver interesse, manda mensagem aqui na descrição aqui do vídeo, a gente vai deixar nosso contato. Então é isso. Fica o convite, agradeço a paciência, a audiência. Um beijo, até a semana que vem. Até. Valeu, obrigado. Mandar a Print. fotinha agora. Foto. Aí.